o objetivo da mecânica é o estudo dos movimentos. E tudo se move. De uma maneira ou outra, tudo se move. Mas fala, professor, então quer dizer que eu aqui sentado na carteira nesse momento, eu estou em movimento? O que vocês acham? Tá ou não tá? Vamos ver, tá certo? Então, pessoal, a mecânica, ela tem como função o estudo dos movimentos de todos os corpos, sejam eles grandes ou pequenos. Na mecânica propriamente dita, nós vamos estudar o movimento dos corpos chamados macroscópicos. O que são macroscópicos? Microscópicos são pequenininho, macro é grande, certo? Então nós vamos ficar aqui envolvido com o movimento de carro, de trem, de avião, porque o micro vocês vão estudar em outras áreas. Eletricidade, por exemplo, é o movimento das cargas elétricas, né? São objetos aí tão pequenos que a gente nem vê, beleza? Para estudar mecânica, a gente divide isso aqui em 3 partes: cinemática, dinâmica e estática. Então, durante esses meses que a gente vai ficar aqui, nosso objetivo é falar disso aqui, ó. Então, a cinemática, qual que é o objetivo de estudar a cinemática? É estudar os movimentos, mas sem se preocupar com as causas dos movimentos. Então, na cinemática, eu não estou preocupado quem é que fez o carro se mover. Eu quero saber os efeitos disso aí. Qual a distância que ele percorreu, quanto tempo que ele gastou para ir de um lugar a outro, certo? Então, são os efeitos do movimento. Então, a gente estuda aqui na cinemática, certo? Depois, pessoal, a parte mais condensada da matéria é o estudo da dinâmica. Historicamente falando, o que aconteceu? Esse rapaz que formulou a dinâmica chama-se Isaac Newton. O que ele fez? Ele simplesmente pegou o estudo de Galileu, de cinemática, e incluiu um elemento chamado força. E aí nasce a dinâmica, que é o estudo das causas dos movimentos. Porque quem move alguma coisa, o que é? Por exemplo, para eu mover esse giz, o que eu tenho que aplicar sobre o giz? Uma força. Não tem que aplicar uma força? Então, a dinâmica vai incluir a força. O cara fala, por que o Newton é tão famoso assim se ele só fez isso, né? Só incluiu a força. E isso mudou toda a física. Só isso que ele fez. Certo? E, finalmente, nós vamos entrar na parte mais bonitinha, que é o estudo da estática. Ó, faz de conta que vocês não leram o que está escrito aqui. O que significa, o que lembra a palavra estática? Sim, esquece da aula de física. A palavra estática lembra o quê? Não é uma coisa parada, tá certo? Nós vamos ter que corrigir isso na cabeça de vocês. Porque a estática é o estudo do equilíbrio dos corpos. Fala, mas peraí, todo corpo em equilíbrio não está parado, professor? Será, pessoal? Todo corpo em equilíbrio está parado? Vamos discutir. É para isso que vocês estão aqui, né? Só que isso, eu sei que vocês vão perder noites de sono pensando nisso, mas só lá no finalzinho do curso que a gente vai responder essa pergunta, tá certo? Tá? Então esse é o nosso objetivo aqui. E para estudar mecânica, nós precisamos de alguns conceitos. São os chamados conceitos fundamentais. O primeiro conceito, talvez o conceito mais importante da mecânica, é o conceito de referencial. Tinha um rapaz chamado Albert Einstein, que formulou uma teoria chamada teoria da relatividade, onde nessa teoria começa dizendo, entre outras coisas, que tudo é relativo. O que significa isso, hein, pessoal? Tudo é relativo, nada é absoluto. Então eu volto à pergunta inicial que eu fiz para vocês. Vocês estão parados nesse momento, certo? Não, gostei. Melhor, na dúvida, se fala assim, ó, depende. Certo? Se você não souber a resposta. Pessoal, a palavra referencial, ela representa o ponto de observação de um determinado movimento. É o local onde você está. Por exemplo, você é o observador. Você está num local, nesse local você provavelmente tem um cronômetro, você tem uma trena, e aí você vai observar o movimento, certo? Esse ponto onde você se encontra chama-se ponto de referência, ou simplesmente referencial. Então vamos responder. Vocês estão em repouso e vocês estão em movimento ao mesmo tempo. Vai depender do quê? Do referencial, do ponto de observação. Deixa eu fazer a pergunta da maneira correta. Em relação à sala, às paredes da sala,
Vocês nesse momento estão em repouso ou vocês estão em movimento? Vocês estão em repouso. Não há aproximação, não há afastamento. Vocês estão em repouso. Mas vocês sabem que o planeta Terra está girando em torno do Sol. Se o referencial, se o ponto de referência for o Sol, vocês estão em movimento, né? Porque estamos em cima da Terra, a Terra está girando em torno do Sol. E tem que tomar cuidado, porque o tal do vestibular é a história das pegadinhas, né? É o professor que faz a prova induzir o aluno a errar. Isso que é cruel, né? Quer dizer, a gente, além de errar naturalmente, a gente é induzido ao erro. Então, tem algumas frases do nosso dia a dia, que a gente chama senso comum, que nos trai, pessoal. Por exemplo, eu digo a vocês que tem um carro andando a 180 km por hora. É óbvio que esse carro está em movimento, certo ou não? Não é óbvio, não. Por quê? O que está faltando na minha frase? Eu disse qual é o referencial, o ponto de observação? Eu não falei, então deixa eu reformular a frase. Para o motorista, o carro está parado ou o carro está em movimento? O carro está parado. Para uma pessoa parada na estrada, o carro está em movimento. Então depende do observador, depende de quem vai observar isso aí, certo? Outra frase também no nosso cotidiano. Imagine que tivesse uma árvore, certo? Eu estou olhando para a árvore e eu começo a me afastar da árvore, certo? Pessoal, posso eu dizer que a árvore está se afastando de mim? Essa frase é verdadeira? Falar, professor, quer dizer que agora a árvore tem perna? Não, pessoal, não tem perna. Mas se a referência for eu, o que está acontecendo com a árvore a cada momento que eu olho para ela? Ela não está se afastando de mim? Então, para mim, para o observador, a árvore está em movimento. Ela está se afastando de mim, certo? Agora, para o chão, aí não. Se a árvore começar a se mover em relação ao chão, aí a física não consegue explicar direito o que está acontecendo, tá? Aí é outra coisa, tá? Então, depende do observador. Ó, que bonitinho aí, ó. Vocês estão vendo esse carro? Então, como eu falei, ó, o carro em relação ao motorista está em repouso, em relação à estrada está em movimento, certo? O planeta Terra está girando em relação ao quê? Ao seu próprio eixo. Para mim, eu em cima do planeta Terra, a Terra está girando para mim, pessoal? Não, eu estou girando junto com ela, eu não percebo esse giro. Então, ó, gravem, vocês vão sonhar com essa palavra hoje, certo? A palavra referencial. Tomem muito cuidado. Tem duas palavras que tem que tomar muito cuidado, principalmente quando se fala de movimento. A palavra sempre e a palavra nunca. Cuidado com essas duas palavras. Então, como eu estou sentado na sala, eu sempre estou parado. Mentira, depende do observador, depende do referencial, certo? Outro conceito também que a gente utiliza bastante é o conceito de ponto material. Esse ponto material, alguns lugares vocês vão encontrar com o nome de partícula, que dá na mesma. Pessoal, ponto material, não é à toa que tem o nome de ponto, é um corpo de dimensões desprezíveis. Cuidado para não confundir. O fato de ser desprezível não significa que é zero, é muito pequeno. Então, em palavras assim bem simples, o ponto material é um corpo muito, muito, muito pequeno, certo? As dimensões dele são desprezíveis. Mas, de novo, entra na história a palavra referencial. Então, eu vou pegar aqui, eu não sei se todos vão enxergar, mas nós temos eu tenho aqui um pedacinho de giz na minha mão. Quem está conseguindo ver o pedacinho de giz aí? Todos estão vendo? Quem está vendo, fala que é verdade, senão o pessoal não vai acreditar. Tem um pedacinho de giz. Pessoal, olha o tamanho dele. Esse giz é um ponto material, certo? Certo ou não? Errado? Faltou o que na frase? Faltou depende. Ó, vou reformular a frase. Comparada com as dimensões da sala, esse giz é um ponto material? Sim, o tamanho do giz comparado com a sala é desprezível. Mas e se eu comparar com esse outro pedaço de giz? O que acontece com o tamanho desse em relação a esse? É desprezível? Não, então já não é mais
um ponto material, passa a ser um corpo extenso, corpo grande, tá certo? Então, pessoal, tomem cuidado, é a tal da referência. Ao nosso senso comum de novo. Imagine um trem com 20 vagões. O cara já visualiza uma coisa gigante. Cada vagão deve ter uns 30 metros, 30 vezes 20, o trem tem um comprimento de 600 metros. Esse trem, comparado com a distância da Avenida Paraná até a Avenida 19 de Dezembro, quanto que dá, hein? Dá uns 2.000 metros? 2.000 metros mais ou menos. 600 metros não é desprezível comparado com 2.000 metros. O trem é um corpo extenso, certo? Mas pega o mesmo trem e compara com a distância Maringá-Londrina. 100 quilômetros mais ou menos. 100.000 metros. Olha o tamanho. Pessoal, o trem passa a ser um ponto material, porque 600 metros, se eu comparar com 100.000 metros, é desprezível. É grande para mim, que sou pequenininho, mas para a distância Maringá-Londrina não é, certo? Então, tome muito cuidado, porque depende do referencial, certo? Então, ó que bonitão esse carro aqui, né? Então, isso aqui pode ser grande, pode ser pequeno, depende do ponto de observação, ponto de vista. Aliás, eu aconselho para vocês assistirem um filme chamado Ponto de Vista. Vocês já assistiram esse filme ou não? Eu já vou dizer que o mocinho morre no final do filme, tá, pessoal? Então, já não cria expectativa. Esse filme é para vocês entenderem o quanto que essa questão de referência é importante. Acontece lá uma bomba explodiu numa praça lá. Não vou contar o filme, senão perde a graça, né? E o que acontece? Esse acontecimento é visto por 5 ou 7 pessoas diferentes. 5, né? 5 pessoas diferentes. E aí vocês vão ver que tudo depende de quem observa, certo? Tem uma música do Oswaldo Montenegro, vocês sabem quem que é Oswaldo Montenegro? Todo mundo sabe, né? Não, professor, eu só conheço Luan Santana, né? Tudo bem. Oswaldo Montenegro até estava ouvindo ontem a música. Ele diz lá, será que é o trem que passa pela estação ou é a estação que passa pelo trem? Qual que é a frase correta? As duas, depende do ponto de vista, certo? Então, tudo isso está ligado a essa palavra fundamental aí. Ó, vocês vieram para a escola hoje. Obviamente que pelo nível financeiro que vocês têm, Maringá é uma das cidades mais ricas que tem nesse país, né? Vocês vieram de Audi A5, né? Mercedes com motorista particular, né? O Jarbas, motorista particular, trouxe vocês. Tem gente que vem de Mercedes com 40 lugares, cobrador, não tem esse, certo? Então vem para a escola ou até a pé, né? Ao vir para a escola, vocês descreveram um caminho. Não descreveram? Esse caminho pode ser uma linha reta, dificilmente, só se você morar aqui, né? Na outra sala do colégio aqui, né? Mas pode ser uma linha reta, pode ser uma circunferência, pode ser qualquer caminho. Esse caminho, pessoal, tem um nome. Esse caminho chama-se trajetória. Você descreveu uma trajetória. Então, trajetória é o caminho que o móvel descreve quando se move. Olha que frase bonita, né? Certo? Então, todo corpo que se move, ele descreve um caminho, e esse caminho a gente chama de trajetória. Para quem não está muito familiarizado, vai achar estranho o que eu vou falar agora, mas um mesmo movimento poderá ter vários caminhos ao mesmo tempo. Essa frase é absurda, pessoal? Como é que um único movimento tem várias trajetórias? É possível? É possível. Vamos mostrar para vocês. E, obviamente, que eu peguei o exemplo assim mais fácil da gente visualizar isso aí. Pena que é uma bomba. Eu tentei achar um pacote de farinha, né, mas não consegui. Então, é uma bomba isso aqui. Faz de conta que não. Isso aqui parece o quê? Um bombonzinho, né, de chocolate, assim, né? Mas, ó, imagine que nesta posição estou eu, esperando, faz uma semana que eu estou numa ilha, sem comer e sem beber nada, certo? E aí o avião vai soltar um bombonzinho para mim aqui, tá? Só que para minha infelicidade, o motorista do avião, o piloto, ele matou a aula de física. Então ele pensou o seguinte,
Na hora que eu estiver passando por cima da cabeça da pessoa, eu abro e solto o pacote. Tá certo ele ou não? Me ferrei, né? Quer dizer, ele foi embora e eu me ferrei. Por quê, pessoal? Porque se ele soltar quando ele me vê lá embaixo, onde é que esse objeto vai cair? Lá na frente. Por quê? Nós vamos ver com detalhes, mas vocês já estudaram algum dia na vida, a primeira lei de Newton, a lei da inércia. A lei da inércia diz que se um corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, linha reta com velocidade constante, ele permanece, a menos que uma força diferente de zero atue sobre ele. Ó, eu vou desenhar aquilo aqui de novo, que é o seguinte. Isso aqui, para quem não sabe, é um avião, tá certo? E aí nós vamos entrar numa coisa que vai acontecer muito aqui, que é o chamado mundo imaginário da física, onde a gente fala algumas coisas que parece que é coisa de imaginação mesmo. Vocês vão imaginar que o ar aqui está tão rarefeito que nós vamos poder desprezar a resistência do ar, não está ventando, está um dia maravilhoso, não está chovendo, ou seja, aquela famosa frase que tem muitos exercícios de física, despreze a resistência do ar, certo? E o rapaz está aqui desesperado, esperando cair o pacote de mantimentos dele. Aí, pessoal, então esse outro piloto não matou a aula de física. Quando chegar mais ou menos aqui, vamos supor que o avião tem uma velocidade de 500 km por hora horizontal. Quando o objeto for solto do avião, o que vai acontecer com a velocidade horizontal desse objeto aqui, ó? Pela lei da inércia, se quando saiu do avião era 500 km por hora, vai permanecer horizontalmente a 500 km por hora. A única coisa que vai acontecer de diferente é que ele vai ser jogado para onde esse elemento? Além de andar para frente. Ele vai cair porque tem a gravidade, né, que vai puxá-lo verticalmente para baixo. Então visualiza aí, ó. Como é que vai ser a trajetória de um corpo que anda horizontal e cai ao mesmo tempo? Vocês conhecem, sabe o nome desta... Opa, senão vai cair no rio aqui. Vocês sabem o nome desta figura aqui? Como é que é o nome disso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de arco de parábola, é o que está aqui, né? Então, a figura descreveu um arco de parábola. Mas espera aí, para todo observador foi um arco de parábola? Se você perguntar para essa pessoa, ela vai dizer que foi um arco de parábola. Mas, e o piloto, concorda? Porque, pessoal, já que a velocidade horizontal do avião e do objeto é a mesma, quer dizer que todos os momentos, que vocês estão vendo lá também, a todos os momentos, o que acontece? O objeto está embaixo do avião. Então, para o piloto do avião, qual foi a trajetória desse objeto aqui? Foi uma reta vertical. Quem é que está certo? O piloto ou o cidadão que está aqui na Terra? Os dois são pontos de vistas diferentes. Para quem está em repouso no solo, é um arco de parábola. Para quem está com a mesma velocidade horizontal do objeto, é uma reta vertical. São observadores diferentes, trajetórias diferentes. Eu vou fazer uma experiência muito difícil. Não tente fazer em casa, que é muito perigosa. Eu vou andar e jogar esse giz para cima, tá certo? Chama seu pai, sua mãe para ajudar, porque é perigoso. Pessoal, ó, se eu tiver parado para vocês, que trajetória que vocês estão vendo desse giz aqui? Eu não sei para que fazer isso, né? Parece que é muito grande para dar um impulso, né? Qual é a trajetória desse giz aqui? Para vocês foi uma linha vertical, para cima, para baixo. Para mim também, ó. Subiu, desceu verticalmente. Só que agora eu vou andar e vou jogar para cima, certo? Ó. Opa, vamos começar de novo. Isso aqui atrapalhou. Então, ó, vou deixar aqui na frente. Vou andar, jogar para cima, andar, jogar para cima. Qual foi a trajetória do objeto para vocês? Vamos fazer em câmera lenta. Porque vocês, é que é muito rápido, às vezes a gente não consegue perceber. Mas, pessoal, para vocês, esse objeto subiu e andou para frente. Desceu e andou para frente. Qual foi a trajetória? Não foi uma parábola? Ele descreveu, para o observador sentado na carteira, foi uma parábola. E para mim, qual foi a trajetória desse objeto aqui?
Para mim, ele só subiu e desceu. Foi uma linha vertical, ora para cima, ora para baixo. Então, conclusão, observadores diferentes, trajetórias diferentes.